Sejam muito bem-vindos, irmãos. Você está aí? Provérbios capítulo 1, verso 1. Mais uma vez, né? Nós iremos ao tema de sabedoria. Sabedoria é algo muito presente na maturidade. À medida que a nossa maturidade se aguça, né, caminha, a sabedoria ela vai aumentando e vai fundamentando os nossos passos. Não há uma pessoa madura que não seja sábia, não há um sábio que não seja maduro. Uma coisa faz parte da outra. Você entende isso? O que Deus quer te dar? Uma capacidade de assimilar essa palavra para que você amadureça. E não importa a sua idade. Isso é uma das coisas que eu nem mais tenho paciência. Sério, a minha guerra é zero com isso. É alguém olhar para mim e falar assim, pastor é jovem, eu já nem... Eu até brinco, eu não estou nem mais tão jovem assim, né, Rafael? Estou nem mais tão jovem assim. Rafael me viu jovem. Tinha nem barba, tinha umas falhas ainda por aqui. Ó. Eu não tenho mais paciência para isso. Maturidade não tem a ver com idade, irmãos. E hoje eu quero continuar instigando a sua vida a ser alguém que procura diante de Deus sabedoria. Amém? Que amadurece de uma forma saudável, de uma forma plena. E, acima de tudo, que seja a sabedoria de Deus a conduzir você. O texto é o mesmo da semana passada. Provérbios. Está escrito aí, o nome do autor, verso 1 diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando daquele que compôs mais de 3.000 provérbios. Você sabe o que são provérbios? Nós vamos entender um pouquinho melhor hoje, mas assim, lembra? Sabedoria não é uma coisa que está disposta para todos. Não está disponível para todos. O reino de Deus não se conhece pelo lado de fora. Você não fica daqui pensando que você sabe alguma coisa do reino de Deus, você não sabe de nada. Só pode ver e entrar no reino quem nasce do Espírito. Então, por favor, meu irmão, não fale daquilo que você não conhece. Uma sabedoria bíblica, ela contém enigmas, ela contém coisas não indecifráveis. Preste atenção numa coisa, não indecifrável. Vendado aos olhos de alguns. Isso aqui é um enigma. É uma coisa que você pode entender, tem como chegar ao entendimento, mas nem todo mundo chega a isso. Daí você entende que algumas pessoas, elas realmente parecem que não entendem. É isso aí. Você fala. Entendeu? Vamos lá? Então não é qualquer pessoa que está nos falando. É o homem mais sábio antes de Cristo. E o que ele diz? O que ele escreveu Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Mais uma vez, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Amém? Essa também é a tua oração? O sábio é aquele que entende que a vida ela não é uma coisa tão rasa, superficial. Quando a gente vem para a vida, a gente vem com uma visão totalmente deturpada. A criança, ela põe sentimentos na frente daquilo que é sábio, né? O pensamento, ela quer, ela deseja, e não interessa o que ela deseja. À medida que nós vamos amadurecendo, vai nos chegando o entendimento e a gente vai compreendendo que nem tudo que a gente quer é bom. Tem alguns adultos que ainda não entenderam, por exemplo, que você não pode fazer da sua vida na comida, comer, aquilo que você gosta. Comida não é prazer. Comida é uma necessidade do corpo. Você entende isso? Então, se você ainda não entendeu, comece a desassociar prazer de comida.
Tem horas, na maioria das vezes, a gente não come pelo prazer de comer, a gente come pela necessidade da comida. Então, põe a qualidade nisso. Põe a qualidade. Não é quantidade, qualidade. Eu estou te falando de que você coma de maneira inteligente. Por exemplo, nós não somos ainda maduros às vezes nisso. Falta maturidade. Por quê? A sabedoria ainda não chegou. O bom procedimento ainda não sentou no nosso coração e falou, opa, até quando você vai continuar comendo para se matar? Eu estou citando isso como um exemplo claro, simples, objetivo, reto. Alguns de nós ainda não entenderam que o corpo ele exige manutenção. Comer, dormir, fazer exercício. Né, André? A gente estava comentando. Um pouquinho de flexão. Um pouquinho de polichinelo. Ah, eu não tenho dinheiro para academia. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa, pelo amor de Deus. Alguns de nós ainda não entenderam que nós temos uma alma que precisa ser bem nutrida. Expõe a alma a tanta bagulha, tanta bagunça, e depois quer ser uma pessoa em paz e equilibrada. Aí depois fala assim, é o mal do século, pastor, estou com ansiedade. Mas você se expõe para o mundo doente te alimentar. Você não lê um bom livro. Eu nem vou perguntar a Bíblia, porque isso aí é o pão, não tem como. Bíblia é sobrevivência. Bíblia é uma coisa que você lê sem ter hábito de leitura. Se você falar para mim assim, pastor, eu não tenho hábito da leitura, eu falo, poxa, vai lendo livros e desenvolvendo. Mas a Bíblia é zero. Um versículo te alimenta. Você não pode ler um livro por um parágrafo e achar que entendeu o livro. Pô, o autor tem que ser muito bom para escrever um parágrafo que você entenda todo o restante. Estou só introduzindo para você entender uma coisa. A vida, à medida que ela avança e a maturidade vem, a gente se aprofunda no saber. E a gente começa a observar que tem coisas que a gente faz que é da nossa meninice e a gente começa a abandonar essas coisas. A gente começa a ter capacidade de julgar a nós mesmos e dizer, isso aqui já não cabe mais. Isso aqui cabia, isso aqui era, mas não é mais. Pastor, tem coisa então que vai passar na minha vida. Eu espero, meu irmão. O quanto antes, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que um dia seu coração e sua maturidade comece a se aprofundar ao nível que você comece a julgar que algumas companhias não são mais para você. Ah, agora eu vou me afastar das pessoas? Elas são influenciáveis? Elas querem mudança? Não. Então como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para encaixar no mundo bagunçado de alguns, para entrar no mundo confuso de alguns? Já não tem muito bagulho na nossa vida para a gente resolver, para ainda pegar uma companhia de uma vida que é curta e botar mais alguém doente ao nosso lado, que não quer cura? Hein? Não é fardo, não? Nós já carregamos o corpo dessa morte. Quem me livrará dele, disse Paulo. Já não é suficiente a mortificação que você tem que carregar todo dia, tu ainda quer carregar um bicho morto do outro lado. É a tua morte e a morte de mais alguém? É sério isso? Já chegou aí a sabedoria? Tem gente, que já, fede, morte, e você está ali querendo carregar. Pastor, então isso não fala mais com as pessoas? Como é que funciona isso? Meu irmão, não é com essas pessoas que você se aconselha, não é para elas que você se abre, porque se você se expõe, você está querendo opinião. Se você se expõe, você está dando à pessoa liberdade no teu mundo. Então fecha a porta para alguns. É o famoso churrasco, sorriso, comentário de coisas bobas e acabou. Não é pessoa para você estar dentro da sua casa batendo papo e abrindo teu coração e chorando. Pelo amor de Deus, está fazendo papelão? Quer mesmo o nível da pessoa que você está se abrindo para ela? Pensa nisso. Então tem algumas pessoas que ainda não entenderam que ser sábio é entender que as coisas possuem profundidade. À medida que a gente vai olhando a vida, a gente vai lá, casa. Só que a gente tem que entender que o casamento é algo muito profundo. E você sabe mais de casamento do que ontem. Então, eu espero que você comece a acelerar a sua vida. Sabe por quê? Seus pais deveriam ter te instruído sobre casamento. Ah, não, eles me ensinaram com exemplo. Para tudo. Para. Hoje não é dia de passar pano quente. Eles verbalizaram o ensino. Sentaram e falaram. Abriram a boca. Pregaram. Ensinaram. Abriram a Bíblia. Mostraram, meu filho, isso é um casamento. Fizeram isso com você? Por favor, não vamos passar pano quente. Mas o exemplo fala, mas a boca também. Tem que falar. O pai de Provérbios, ele é alguém preocupado em pegar o jovem e dar para ele um bom procedimento, um bom futuro. Então,
Não, o pai falhou. Se teu pai não fez isso, falhou, desculpa. Mas aí você chega hoje para a vida adulta e tem que casar. Aí como é que você vive a profundidade de algo que tu não aprendeu? Injusto, não? Teu pai te ensinou sobre missão de vida? Teu pai te ensinou sobre ganho, sobre dinheiro? Não? Então alguém vai ter que bater esse papo contigo. Provavelmente, você gasta mais do que ganha, você não tem um orçamento e não consegue viver à luz do que ganha, não é porque você é menino. Você tem que entender a sua meninice. Você é tão infantil quanto essas ações. Só que você ainda não entendeu que dinheiro tem profundidade. Está na igreja e só quer ouvir de dízimo? Tem que saber do seguinte, meu irmão. É tão preocupante os 90 que ficam do que os 10 que vêm. Eu me preocupo mais com os 90 que ficam. Porque a gente, fazendo essa ruptura de 10, dou 10 para Deus e Ele que me deixa aqui tranquilo, a gente tá na demência bíblica. Está fugindo do que a Bíblia propõe. A Bíblia não te propõe parcionar a sua vida, dividir um pouquinho e dar ela para Jesus. A Bíblia proporciona para você um entendimento de que Ele pertence, de que você pertence a Ele, que Ele é o Senhor de tudo que você tem. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se Ele exigir, até a tua vida Ele tem nas mãos e Ele pode exigir ela de você. Ele pode falar, me dá o sopro que é meu. Foi eu que soprei? E sobra o que de você? E tu ainda acha que possui alguma coisa? Mas cadê a sabedoria que nunca senta? Cadê os homens que nunca chegam à sabedoria e falam, cara, esse ano é um ano de viver livre de dívida, é um ano de melhorar um pouco a minha vida financeira, é um ano de organizar o que posso viver. Eu não sei, pastor, com quanto eu posso viver. A gente vai gastando. Sei lá, Deus que me livre. O Senhor há de... Não é engraçado, não é comédia. Ai, cartão de crédito, não é engraçadinho meme, não é engraçadinho meme de dívida, é vergonhoso. Por quê? A gente lida com toda essa vida pensando que isso tudo é uma baderna só. Meu irmão, tudo isso possui muita profundidade. E o tanto quanto você entender que a vida custa e que você tem que sentar para estudar ela e para entender o que ela propõe para nós e viver à luz disso, cara, isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim. Vai passar o tempo, vai passar as experiências, você vai passar as oportunidades e tu vai ficar tendo o segundo filho para compensar a falta que você fez primeiro. E você vai chegar no segundo casamento porque você não conseguiu dar conta do primeiro. E mais o quê? Todo emprego não te cabe. Por quê? Porque você não sabe se submeter, não é uma pessoa que se desenvolve, não é uma pessoa que tem o coração de entender que lá no seu serviço você promove dignidade, você promove algum serviço a alguém, o teu serviço toca de alguma forma essa nação e a vida de todos nós. Ah, pastor, não viaja não. Não, irmão, o que você faz então da tua vida que é tão imprestável assim que não serve para ninguém? Para de fazer. Aí eu ganho o quê? Então, não te ensinaram também sobre isso. A profissão não é para ganhar pão. Ué, não, do suor do rosto? Então, a igreja vive uma falência bíblica. Suor do rosto é a maldição, irmão. As mulheres que tiveram filhos gostaram da dor do parto? Quem aqui se apaixonou pela dor do parto, está doido para sentir de novo? Diga amém. Está repreendido, né? Obrigado. Por que a gente gosta do suor do rosto que vem no mesmo pacote das maldições? Suor do rosto é o homem dando muito para receber alguma coisa. É o homem é o homem entendendo que agora a terra que ele amaldiçoou estava surrando ele todo dia. Vem o provérbio em Eclesiastes. Vem o provérbio em Eclesiastes e nos diz o seguinte: provar do fruto do trabalho é um dom de Deus. Você já chegou? Amém? Estou introduzindo. Então a gente precisa entender uma coisa. A sabedoria, o sábio é aquele que compreendeu assim, cara, a vida é muito mais profunda do que eu sei. A vida exige mais do que eu aprendi. O sábio, presta atenção aqui, é alguém que começa a pensar assim, o que está incompleto nisso? O que falta para eu entender? O sábio é alguém que está sempre buscando algo novo para conhecer. Por quê? Porque ele entendeu que a vida não se esgota, meu irmão. O quanto você se aprofundar numa lição da vida, ela vai te proporcionar mais profundidade. Você vai entender que você não sabe. Essa é a atitude. Eu estou aqui, claro, de uma forma sintetizando, resumindo para você o que é ser sábio. A sabedoria do provérbio é entender que existem muito mais no saber, existe muito mais nas lições da vida, e o pai de Provérbios, ele deu todas elas.
companhia, escolha de uma mulher, e por aí vai, meu irmão. Uma dezena de coisas foi colocado para esse filho. Uma dezena de coisas foi ensinado. E agora o filho compreenda uma coisa. Guarde esse início que eu te dei, essa base, esse fundamento que eu tenho para a tua vida, e comece a se preparar para se aprofundar naquilo que tem, porque tem mais. Então, o sábio, ele é uma pessoa em constante processo de maturidade, porque à medida que a maturidade avança, a sabedoria avança. E não vai ser uma coisa desvinculada da outra. Agora, preste atenção numa coisa aqui nesse texto. Você leu comigo o mesmo texto de semana passada, Provérbios capítulo 1. Olha comigo agora o verso 2. Está escrito assim, a partir dele: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Preste atenção numa coisa. As palavras presentes na vida de uma pessoa sábia está aí nesse texto. É uma pessoa que aprende, entende, obtém, recebe. É uma pessoa que o tempo todo ela está procurando a fonte do saber. Ela está o tempo todo perguntando como obter mais. Porque ela está o tempo todo em constante evolução, maturidade. Ela está o tempo todo preocupada em não ficar no mesmo lugar, porque a sua vida andando glorifica a Deus. Você está aí, irmão? Então, uma pessoa que é sábia, ela está sim, aprendendo, entendendo, obtendo, recebendo. É o tempo todo. Ele fala, o meu provérbio, aquilo que eu organizei, os pensamentos que eu tive aqui, o carinho de coletar, de organizar para vocês, ele tem essa finalidade: ensinar, fazer entender, dar, fazer o jovem obter e fazer a pessoa receber. Então, a gente precisa compreender que essa vai ter que ser sempre a atitude presente na sua vida. Se você é um sábio, você vai estar o tempo todo dizendo, eu ainda não sei o suficiente. Ainda há mais. Mas você sabe muito sobre isso, mas ainda há mais. Você entendeu? A vida, ela tem muitas lições mais profundas do que você compreende. Você pode ter certeza de uma coisa. E quanto mais se mergulha, mais se olha para ontem falando, meu Deus, como que eu fui assim? Como que eu pratiquei assado? O que eu tinha na cabeça? Você tem que olhar para ontem dizendo, Deus, o que é isso? O que nos resguarda, o que nos protege, quando nós estamos numa fase ainda de maturidade, é a maturidade dos nossos pais. Tem alguns aqui agora falando, glória a Deus. Tem outros falando assim, misericórdia. Fala de novo, pastor. Isso mesmo. O que te resguarda enquanto você é imaturo para ter as suas experiências é o que os seus pais te deram. Aí vai de novo. Tem uns falando misericórdia. Tem outros falando glória a Deus. E eu vou repetir de novo. Tá chato. Mas o que te resguardou até hoje foi a sabedoria dos seus pais. Depois que você parte para a vida, aí você começa a aprofundar no saber. Você começa a entender melhor, a perceber, a ter a sua revelação. Agora, o que acontece? Eu sei que alguns aqui devem estar assim na mente, cara, mas eu não quero ficar aqui, né? Eu não quero ficar retido. E nem sei se aquilo que os meus pais me deram são válidos, são conselhos produtivos, fazem a minha vida caminhar, ministram o meu relacionamento com Deus, ministram os meus relacionamentos com as outras pessoas. Sabe por quê? Teus pais, eles te ensinam, ou te ensinaram, calados, falando, distantes de casa, dentro de casa. Morreu quando você ainda era um bebê. Morreu quando você nem tinha nascido. E eles estão tão presentes na sua vida como se tivessem todos os dias ficado dentro de casa.
A gente não foge dos nossos pais. Mentira! Você é muito dos seus pais. E um dia, na humildade, você vai se pegar olhando para você e falando assim: quem é esse? Sai de mim que eu sou de Deus. Teu pai vai estar lá. Tua mãe vai estar lá. As coisas que você julgou, que você não queria, vai estar lá. De uma forma ou de outra, te atrapalhando em ser ou te fazendo ser. Teu pai vai estar ali. Tua mãe vai estar ali. E o que você vai fazer? Está na hora de você entender, meu irmão, que existem profundidade. Talvez você até hoje tropeçou nas próprias pernas, tua vida está uma bagunça, uma baderna, porque te orientaram mal, mas você tem que compreender que o chamado é para todos. Nós podemos ir e entrar em uma coisa que está mais profunda para nós. Amém, gente? Você ainda não entendeu como é que Cristo, vou ter que ler todos aqueles textos da graça de novo, te ensinando como é que a graça de Deus proporciona para você, como é que ela te salva. Ela não salva você de uma mágica, ela salva você capacitando a sua vida. Agora, capacidade de compreensão. Uma coisa que a gente precisa entender na sabedoria é que a sabedoria, ela vem acompanhada da sua capacidade. É você que se abre para ela. É você que estima ela. É você que fala: eu dou valor a isso. Presta atenção numa coisa aqui. É muito engraçado. A gente tem que... Hoje eu me empolgo muito pouco. A minha juventude está indo a cada dia mais embora. E hoje eu sou muito pouco empolgado. A pessoa vem e fala assim, e eu falo assim: pô, amém. Não, estou ali, eu acredito no que a pessoa fala, mas eu não chego mais em casa radiante. A gente está conversando com uma irmã que cuida de Ministério de Famílias numa igreja. E eles querem levar para lá o Mulher Única e o curso de hombridade. A mulher virou e falou assim: pastor, a gente mandou para ela o print para ela saber. Mas pode acertar, pastor. Acerta a mensalidade, abre um polo do seu curso aqui, eu rindo. Aí eu fui esclarecendo: não é polo meu, não é polo de curso. Eu fui explicando tudinho, tudo lá foi ficando nas claras. Cara, ela nem olhou que a apostila, que é o único custo que se tem, todos vocês sabem disso, ninguém que cobra curso de você cobra, só apostila, né? E nada mais que apostila. A igreja já pagou um frete para vocês não pagarem frete na apostila. Estamos juntos? Aí você sabe o que aconteceu com a mulher? Eles estão mas tão interessados no curso, que ela estava falando assim: tá bom, não, tudo bem, a gente paga, a gente faz. A atitude de um verdadeiro cristão, ela é essa. Eu não sei se é verdade, eu não estou empolgado com isso, não estou, gente, de coração não estou. Foi o exemplo mais próximo da minha vida. Mas você sabe o que é frustrante? Essa aqui é uma igreja que paga para os outros estudar. E a gente só leva na cabeça com isso. Cara, você acredita que uma pessoa fez matrícula no curso financeiro? Nós pagamos como igreja R$110. Chegou na hora, a pessoa falou assim: vou fazer não. Ah, sim. Aí eu te falo: ficou para quem esse prejuízo? Para a igreja. Porque, sabe uma coisa que vocês talvez não compreenderam ainda? A igreja, a nota dos cursos não vem no nome da igreja, vem no nome do líder. Por exemplo, Cátia e Anselmo, se eles fizeram pedido, a nota vem no nome deles. Se eles não pagarem, o débito está neles. Geralmente é no cartão. A gente ainda faz isso, parcela. É propaganda de curso, pastor? Não. É para falar que com toda a facilidade, nós que somos o povo que priorizamos a sabedoria, que nos desenvolvemos, que sabemos que a vida é muito profunda para a gente ficar aqui, nós não damos valor a curso, a ler, a se informar, a saber o que conduz a vida e a sua experiência. Quando nós falamos culto de ensino, são cultos chatos dentro de igreja. Quando falamos de sermão, o pastor ele se sente aqui tentado, por isso que há tanto: toca no ombro do teu irmão, cutuca aqui a carninha do lado, sacode a cadeira dele. Você sabe por quê? Porque o pastor, ele não pode pregar a Bíblia, porque é chato. Te falar, eu não tenho nenhuma pretensão que esse negócio aqui seja agradável para você. Tu ficou 4 anos numa faculdade
enfrentando professor, às vezes maluco, falando coisa nenhuma com nada, mistura de nada com coisa nenhuma, para ter a tua profissão. Tu nunca, todas as aulas você tinha o prazer, você era sabe, com dor de cabeça, com chikungunya, você ia para a aula, sentava lá e estava lá, prazeroso. Duvido. Já passou o amor com a faculdade, sim ou não? Já tem os professores xarope, já começa a pegar. Se não tá, daqui a pouco chega. Vai chegar um que vai querer ficar falando de política, porque agora tem um monte. Aí, em vez da aula, eles ficam ali tentando te... Aí tu vai falar assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Teve um professor que eu não gostava dele, ele não gostava de mim. E a gente aprendeu a não se gostar juntos. Porque o cara, eu não podia fazer uma pergunta que ele me dava um fora. Cara, tu vai ver minhas notas, é tudo alta. Tu vai ver a matéria do cara. Todas as 2 vezes que ele me deu aula, baixa. Não tinha como gostar. Então, a gente não pode, gente, presta atenção de uma vez por todas e vai a lição aqui. Eu tô tentando preparar seu coração para receber algo que está no texto. Nós não podemos ficar nessa atitude relapsa com aquilo que é conhecimento. A gente precisa pensar que os nossos filhos custam muito para a gente orientar eles no base do nada. A gente tem que começar a pensar que a gente está planejando uma vida, a cada dia que passa, a gente está passando o bastão para a próxima geração. Eles estão vindo atrás com base nos nossos fracassos também. A gente precisa começar a pavimentar com muito mais sabedoria aqueles que vêm atrás de nós. Então vamos lá, quanto mais você for um pai que flui muito bem nas suas emoções, nas suas finanças, na sua vida emocional, espiritual, ministerial, isso é maior saúde, maior probabilidade que o seu filho tenha todos os requisitos, tudo protegendo para que Deus se revele para ele. Você está aí? Filho de crente não é crente, mas isso tudo aqui protege para que ele tenha uma revelação precisa de Deus. Agora, sabe o que acontece? A gente leva um tempão para se livrar da bagunça emocional que nossos pais causaram. Às vezes, para se erguer financeiramente, porque os nossos pais não nos deram o mínimo, que era pavimentar a nossa vida, nosso estudo, curso, faculdade. Investir. Não nos ensinaram a gostar de livro. Olha que absurdo. Pai crente que não ensina o filho a gostar de livro. E depois você acha mesmo que o problema são as universidades esquerdopatas? É isso que você acha que é o problema do teu filho? Não lê dentro de casa, não abre a mente do teu filho para nada, não senta com ele para instruí-lo. Você acha que o primeiro que faz, leva. Você está achando mesmo que eu estou preocupado com a doutrinação? Eu estou preocupado em saber o que eu estou fazendo que eu não estou ensinando meu filho a ler. Felipe já lê, gente, só para vocês saberem. Como assim, pastor? Senta comigo, vê as figuras, eu conto tudo para ele, e depois ele conta tudo para a gente. Agora ele conta aí. Agora ele está corrigindo, porque a gente corrigiu tanto que ele cismou que era Noé que mandou o chuvão. Falei, não é Noé, filho, Deus. Noé construiu o que ele? A arca. E vai embora. Instrução do médico, pediatra falou, leia bastante para ele, você vai desenvolver a fala dele. Será possível, meu Deus do céu, que nós vamos ser pais crentes, que não temos esse hábito maravilhoso na vida? Será possível que nossos filhos não verão a gente, vão nos ver passando videozinho e rindo? Pô, que maneira, hein? Os esquerdopatas, a gente tem que atacar eles. Esse povo aí que quer atacar os nossos filhos com essas vãs filosofias, eles que devem ser as nossas preocupações, sabe? A gente não sabe instruir sobre sexualidade. Ou o nosso Cristo não guerreia com uma espada que sai da boca dele. Você já entendeu que a palavra e a espada são símbolos parceiros? Deus não tem outro modo de guerra, meu irmão. Jesus não vai vir para guerrear contra as nações. Não é Jesus na espada. Você já pensou, meu Deus, sempre quis, Senhor. Sempre quis. Eu vi cruzada, eu pensei que eu ia cortar os não crentes assim pelo meio, pescoço, braço. Vigia, crente. Ele vai vir guerrear com a espada que sai da boca dele, é a palavra. Eu fico pensando, se dependesse da nossa geração e a paixão que ela tem pela palavra de Deus, Jesus guerrearia com as nações e a gente ia se sentir ofendido. Por quê, pastor? Porque pregar a Bíblia hoje é ofensa. O crente, ele acha que quando a gente prega a Bíblia
A gente está contra ele. Só que é a primeira pessoa que você descreve quem ela é, e ela diz: por que você está me ofendendo? Não, cara, estou falando de quem você é. Então, meu irmão, presta atenção de uma vez por todas. Conhecimento não é, a sabedoria não é acessível a todos, não está para todos, não está aberto, não está assim, ó, venha, é uma baderna, entre, conheça e depois despreze. Sabedoria precisa ser, nós aprendemos isso no domingo passado, estimado, tem que dar valor, tem que tratar com aquilo que é mais precioso na sua vida. Você tem que tratar a sabedoria como algo que, ó, nós estamos em desvantagem, foi uma coisa que falei no domingo passado. E olha o texto comigo, de novo, Provérbios 1, verso 5 agora. Nosso sábio Salomão, ele introduz o assunto, nos dando motivos que fez ele escrever esse livro. E um dos motivos é isso aí, ó, que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Ele está dizendo assim, o sábio oculta a sabedoria. Lembra? O nosso Senhor ensinava por parábolas. Para quê? Qual foi o questionamento dos discípulos? Por quê? Por quê? O Senhor quer que eles entendam. Então por que o Senhor fala em parábolas? Porque vendo, eles não veem. Ouvindo, eles não ouvem. E não chega ao coração deles para que eles não creiam e eu os cure. Presta atenção de uma vez por todas, você que fica rifando Deus aí, oferecendo Deus a quem quiser, de forma qualquer, assim, ó, badernada. Vou te contar uma coisa aqui. Deus não é usável, Deus não é alguém que a gente, quando precisa, vai a Ele e depois descarta. Para Deus, Ele quer viver conosco uma aliança. Amém? Nós pregamos isso aqui. Agora, o que acontece aqui? E você precisa entender de uma vez por todas na sua fé, para você não badernar a pregação do Evangelho. Deus, Ele não é um serviçal a serviço de todos. Tem graça, que é chamado graça comum, aquilo que Ele estendeu a todos, meio de bondade que alcança a todos. Todos nascem, todos crescem, todos têm algum tipo de família. O sol está para todos. Coisas, recursos, está tudo para todos. Ele não vedou de ninguém. Os ímpios não comerão da minha terra, que plantem em Marte. Foi assim? Não. Todo mundo pode trabalhar, cultivar e receber de Deus. Pós o pecado, foi isso que nos restou. Algumas bondades comuns. Agora, Deus não é serviçal de ninguém. Deixa eu te contar de uma coisa aqui, de uma vez por todas. Jesus está nos ensinando uma pérola, um tesouro. Ele está dizendo o seguinte: se eles entendessem, se fosse possível entender o que eu falo do reino, eles se converteriam. Não no sentido de arrepender. Esse é o problema da nossa geração. A maioria de vocês não ouviu uma mensagem de arrependimento. Não entendeu que o seu pecado está mal com Deus, cara. A Bíblia te chama de inimigo dele. A sua natureza odeia Deus. E Deus odeia a sua natureza pecaminosa. Que isso, pastor? Efésios 2, meu irmão. Diz que nós somos, por natureza, filhos da ira de Deus. A gente sabe provocar Deus quando a gente anda na nossa carnalidade. Então você me perdoa, a igreja falhou com essa geração. Ela prega, temos que pregar o arrependimento. Não é só falar, arrependei-vos. Tá, querido, naquela época era muito fácil falar arrependei-vos, é chegar do reino, porque estava todo mundo esperando o reino. Estava todo mundo esperando. Ali havia uma expectativa, não era uma mensagem comum. Agora, se você chegar hoje e falar arrependei-vos, quer chegar do reino, o cara fala, oi? Reino quê? Você entendeu? Então preste atenção aqui, as pessoas não estão entendendo para que elas precisam do arrependimento. Elas precisam porque elas estão mal com Deus, maus lençóis. Quem vai dar conta dos pecados que elas andam praticando? Que sangue vai limpar elas? O que vai justificá-las diante de Deus? Então preste atenção aqui. Não há benefícios para aquele que não está em uma aliança. Deus não é prostituto. Pelo amor de Deus. A gente já falou isso aqui bem claro. Ele não vai chegar e vai falar assim, me usa, me usa, me usa. Jesus está falando, peraí, se eles entendessem isso, a vida deles mudaria, mas eles não podem, porque eles não podem entrar por essa porta no reino. A porta do reino é arrependimento e o Espírito. Você entendeu isso? Domingo passado. A porta do reino é arrependimento, não é benefícios. A gente vive por aí pregando, cara, Jesus quer mudar teu casamento. Não quer. Jesus está nem aí para isso, Jesus está aí para você. Você é o problema do teu casamento, do mundo. Somos nós somos o problema de tudo isso aqui.
Por um homem entrou o pecado, não foi por um jumento. Nós somos o nosso maior problema. Ninguém dá conta de falar isso para nós. Nós somos o nosso maior problema. Eu sou o meu maior problema. Não, é o diabo. Ah, meu irmão, o inimigo que está na coleira, cá para nós, diminui o poder que ele tem, porque ele não tem tanto poder assim, não. Eu amo a frase de Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Quando Deus quer, ele puxa a coleira e acabou. Tudo está subjugado, gente. O que está solto no poder de Satanás é o que você oferece a ele, de poderio. É porque você não assume teu lugar de governador. Aí sabe o que acontece? O sábio oculta, porque ele fala assim, para chegar aqui, tem toda uma renúncia, tem todo um entendimento. Isso não pode ser jogado assim. Lembra da fala de Jesus? Não foi minha, foi o doce Cristo de Nazaré, lá, o homem que andou na Galileia. O que ele falou? Não joga pérolas pros... É duro falar isso, né? E nem para os cães. Não dê os seus tesouros aos cães. Eles vão pisatear e voltando, vão estraçalhar. A Bíblia diz assim, ó, vocês. Tem gente aqui que está exausto de ensinar tolo. Lembra de domingo passado? Eu estou só reprisando. Sabe por quê, meu irmão? De uma vez por todas. Abra sua Bíblia em 1 de Paulo aos Coríntios. Se esse ensino não é do pastor, não é do Jefferson, se esse ensino é bíblico, a própria palavra dá conta de nos ensinar, lá no capítulo 2 de 2 aos Coríntios, verso 1. Esse ensino é bíblico. A sabedoria não é para todos. E agora vai um adendo aqui. Vai uma questão que eu vou colocar. Nem para você, crente. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A sabedoria é para os maduros. A sabedoria é para quem está se desenvolvendo. A sabedoria é algo útil. É algo que você fala assim, me dá porque eu preciso fazer aqui. Sabedoria é para prática. Tiago, lembra? O homem que fala que fé é prática. No capítulo 1 ele diz, tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus que ele dá e não joga na cara. Mas por quê? É ação. Para Tiago as coisas são feitas, praticáveis. Não é uma sabedoria que Deus fica te contando segredos para você ficar contando para os outros falando, ó, sábio. Ô, meu irmão, se o texto se prova, por favor, faça essa leitura bem atenta comigo. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. Está falando, não usei, porque aqui tem um problema de filosofia, os filósofos da época. Mas aí está falando, eu fui ruim na fala. Eu não me organizei bem para falar, não. Paulo provavelmente era um pregador que tu não ia querer ouvir. Aí ele diz, eu não usei ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Ele está falando, a única coisa que vocês precisavam saber é isso. Ele está falando, não precisava falar outra coisa. Será que Paulo só ensinou isso? Para a igreja que ele escreveu 2 cartas? É óbvio que não. Paulo está dizendo o seguinte, a base do que vocês precisavam é Jesus na cruz. Primeira lição, não é mude seu casamento em 5 passos. Aí a pessoa vem na frente, por quê? Porque está quase perdendo o casamento. Não é por Jesus, gente. Vamos abrir os olhos, pelo amor de Deus. Não é por Jesus. Se eu começar a falar aqui... Tem alguém aqui que tem uma causa na justiça? Levanta a mão aí. Vocês perceberam que uma profecia de causa na justiça daria certo aqui? Quem tem problema no casamento? Olha o que está escrito aí. E foi em fraqueza. Ele está só diminuindo a participação dele. Ó. Foi em fraqueza. Paulo estava temeroso, ó, no temor, grande temor, eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora, ele vai dizer no 6 assim, no entanto, ele está falando assim, para vocês não deu para falar, mas eu quero informar que tem um módulo 2. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Ele diz, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus, olha agora, em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha agora aqui, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria. Ele está falando aqui de pessoas sábias.
Ele está falando de homens estudados, pessoas que da época dele eram mestres. Ele está dizendo, nenhum deles tiveram conhecimento, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, olha agora o reino por dentro, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está falando, se eles pudessem acessar isso, eles entenderiam Jesus e eu que não ponho a mão nesse homem. Ele é o Cordeiro de Deus. Gente, se o homem pudesse dar o salto de fé sem o sacrifício de Cristo, que é o que está acontecendo hoje, tá? Jesus é só a desculpa para a gente ficar na igreja. Vamos falar francamente, gente. Você conhece crente assim, ele foi beneficiado. Uma pessoa chegou entre nós e falou assim, pastor, levou a gente para jantar. Eu estou te falando, hoje zero emoção, irmão. Me leva para jantar, mas zero emoção. Eu não, né? Minha família. Você entendeu isso, né? Chamava e falava, irmão, você errou. A sabedoria aqui é, eu sou casado, claro que eu posso sair com um amigo e tal, mas um casal, porque excluiria minha esposa, que, aliás, é sua pastora. E ainda vai ter que levar o pacote completo, né, Rafael? Vou para casa do Rafael, cara. Meu Deus do céu. Rafael Desirê, Felipe brinca e mexe. Meu Deus, meu pai. Agora, preste atenção de uma vez por todas, meu irmão. O casal sentou comigo e falou assim, pastor, desde que a gente entrou na sua igreja, a gente tem sido tão abençoado. Quitamos o carro. E começou. Mudei de emprego. Eu pensando, quem te ensinou esse evangelho? A gente começa perdendo, gente, no evangelho. Não é ganhando. Não te contaram? Paulo disse assim, ó. Eu perdi todas as coisas por Cristo e as considero. Vamos falar bonitinho? Não. Esterco, mas ele está falando, você considera tudo cocô. Para ser achado em Jesus e o conhecê-lo. Ele fala que pelo conhecimento de Jesus, ele considerava tudo esterco. Aí diz assim, e perdi tudo. O que é tudo, gente? Se alguém chega para você e fala assim, teve uma enchente, eu perdi, o que você imagina? Então o que Paulo perdeu? E o que ele ganhou? Ele falou no texto, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, peraí, a pessoa foi orientada por mim no caminhar, hein? A pessoa foi orientada por mim no caminhar e ganhou muito? Tá algo errado. Saíram e provavelmente nem sei se estão no evangelho, sei nem onde estão, e a última notícia que eu tive não estava muito bom. Sinceramente, eu tive o desprazer de acompanhar o casal. Desprazer. Mas por quê, pastor? Gente, mistura de nada com coisa nenhuma. Tu se desprende, tu dá tua energia, tu prega, tu ensina, tu discipula, e a pessoa está seguindo o caminho do mundo, querendo viver as tuas coisas, aí não compactua. Aí daqui a pouco vem com a desculpinha de que não está mais me ouvindo, não está me entendendo, não está isso, não está lendo Bíblia. O que mais eu faço aqui além de ler a Bíblia e comentar o texto? Tem nem graça me ouvir, gente. Sinceramente, para mim, eu fico enjoado de mim. Tô falando sério. Tô aqui, ó. O que eu fiz? Vou ler outro texto para vocês. Agora vamos para o capítulo 3. Porque o texto segue, né? Ó, que maneiro. Eu ensinando a igreja a não gostar de mim. Capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, assim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. E não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar. E nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será isso que não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ele está falando, gente, vocês estão vivendo uma vida que não precisa da sabedoria de Deus, segue a do mundo. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão vivendo badernado, briguinha, divisão. Tudo isso que me mostra que vocês ainda são pequenos demais para entender o que tem que entender. Então faz o seguinte, criança não precisa saber o que é um boleto. O Felipe agora, gente, a gente começa a aprender os negócios que é muito engraçado. Ele pega os negócios na loja, cara, e fala assim, vamos pagar. Quando ele quer uma coisa, vamos pagar. Para ele, só vamos pagar. Eu sei o que aquilo ali vai fazer no orçamento. Eu sei a dor daquilo que ele vamos pagar. Ele passa no Maringá, papai, Maringá. Ele quer entrar no Maringá toda vez que passa. Parece alguns aqui, né?
Toda vez, pastor, que eu vou na loja, eu não posso sair sem alguma coisa. Então, Felipe, meu filho, 2 anos e pouquinho, 4 meses, mesma coisa da tua mentalidade, ó. É sobre isso, gente. Presta atenção de uma vez por todas. Pelo amor de Deus, olha esse texto. Paulo está falando assim, gente, na época que eu tive com vocês, não deu para dar alimento sólido. E nem agora dá. Ele está falando, passou o tempo e não mudou nada. Vocês continuam as mesmas crianças. Então vamos lá. Se para o mundo o conhecimento está vedado, você já vê a sabedoria do mundo, não consegue acessar a sabedoria de Deus, não entra na cabeça do mundo. Então vamos lá. Agora ficou pior, porque os imaturos também não entram. Pô, tu estava todo empolgadinho pensando, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me... Já estava empolgadão pensando, agora a sabedoria de Deus é para mim. É para você com a atitude de um adulto. No entanto, tem outra sala. Pô, tu nem graduou. Não tem coisa mais feia, gente. Eu estava... Meu sogro, uma vez ele falou assim para mim, Jefferson, desesperado lá por causa de uma coisa, o casal estava com uma situação na igreja dele e os dois fizeram casados para sempre. Aí ele, Jefferson, eu não acredito, não estou conseguindo acreditar nesses cursos, cara. As pessoas fazem e não muda. Eu falei assim, mas pastor, será que eles sabem o que está escrito na segunda lição? Aí o pastor ficou assim, hã? Eu falei, pastor, eu ensino casados e eu sei o que está escrito na segunda lição. Falei, primeiro a lição é uma só carne. Já começa por aí, já deu para entender que não existe essa história que eles estão querendo, que era divórcio. Falei, a gente não tem culpa se a pessoa fica o tempo todo ouvindo o que salvaria a vida dela e na hora de ser, age como qualquer outra pessoa. Fica igual a briguinha do mundo. Aqui que Paulo está falando. Gente, às vezes a gente quer dar alimento sólido para criança. Pelo amor de Deus, preste atenção você aqui. Pastor, eu ajo como criança e estou com a mente de adulto. Então, por favor, tem deficiência, porque você não é o que sabe, você é o que faz. Literalmente, você é o que você dá conta de produzir, de fabricar, de botar para fora. Graça, isso é graça. É quando aquilo que vem, a verdade que vem sobre a tua vida promove a ação, comportamento, vida. Quando ela sai, ela é experimentada. E isso é você. O que você sabe aqui, você fica aí tagarelando? A frase do Einstein, gente. Conhecimento é experiência. O resto é só informação. Tem gente falando assim, mestre, eu sei que nós devemos amar a Deus. Esse já chegou com outra postura. Para mim foram 2 momentos. Aquela, qual é o grande mandamento? Porque teve um que falou assim, mestre, ele fez a pergunta colocando a resposta. Jesus deu-lhe uma maneira que, se eu fosse ele, eu falasse assim, parei, saí da brincadeira. Ia ficar magoado. Porque olha só, mestre, nós devemos amar a Deus de todo. Ele fez aquele mandamento, o primeiro. Jesus virou, aí ele falou assim, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aí Jesus falou assim, olha só, tu não está longe do reino. Gente, se o André liga para mim, tá a caminho da igreja, e fala assim, cara, onde tu tá? Ele fala assim, não estou longe não, pastor, estou chegando. Ele está aqui na igreja? Só para ficar bem nítido. Você entendeu a questão? O cara sabe falar o que tem que ser feito. Jesus vira e fala assim, ora, você sabe onde ir, mas você não chegou lá. Quando você conseguir dar conta de amar o Senhor com todo o coração, volta aí, a gente conversa. A gente segue esse diálogo aqui. Não vai, gente, não vai conseguir. O menino ouviu todos os mandamentos, o segundo momento, e falou o quê? Um segundo momento. Ele virou e falou assim, todos os mandamentos eu cumpro, desde a minha mocidade, desde pequenininho eu cumpro tudo. Jesus falou, se cumpre tudo, tem a santificação da lei. Que é o quê? O resumo da lei, gente? Ama a Deus acima de tudo, com tudo. Em resumo, o resumo do resumo. Ama a Deus com tudo, com tudo, com tudo. E ama o teu próximo como você se ama, como a ti mesmo. Tá. Aí ele falou assim, então pega tudo que você tem e dá para os pobres. Aí a Bíblia diz que o menino pensou, não é bem assim não, não é que eu cumpra tudo. Pô, sabe nem brincar, hein, Jesus? A Bíblia diz que ele se retirou, falou, isso não dá para fazer não. Eu pensei até que dava para fazer.
Gente, preste atenção de uma vez por todas, pelo amor do Pai. Ouça a voz do Senhor falando ao teu coração. Você precisa entender uma atitude madura. Se Deus não começar a ver responsabilidade naquilo que te entrega, naquilo que te ensina, tu vai ficar criança. E Paulo está me ensinando o que eu tenho que fazer com você. Eu vou ter que começar a te evangelizar. Vou falar, só posso falar com você sobre Cristo e este crucificado. Aí tu, mas meu casamento, não, vamos falar do Cristo crucificado. Não, pastor, é porque eu vim aqui para obter da vossa senhoria sabedoria para as minhas finanças. Eu vou fazer. Como é que é o nome do curso complicado? Crown. Eu vou fazer esse trem aí, eu faço tudo que o senhor me mandar. A partir de hoje eu vou fazer os cursos. Não, indivíduo, não vai adiantar. Vamos falar do Cristo crucificado? Não, mas assim, eu estou querendo entender sobre as bestas. Fala para mim das bestas. 10 cabeças? É 10 cabeças mesmo? Cada chifre? Como é que é o chifre, pastor? Meu irmão, quer ver tu me deixar com raiva? É tu me fazer uma pergunta que eu olho para você e penso assim, ele nunca nem leu o Apocalipse. Olha o trabalho que eu vou ter. Falar para alguém que nunca nem leu o texto sobre o texto. Uma pessoa que não leu o Novo Testamento todo, que não leu, não o Novo Testamento, a começar do Novo Testamento, que não leu a Bíblia toda. E ele quer saber mesmo, sério, se o 666 é o código de barra. Eu falei, meu irmão, precisa da marca da besta não, porque eu já estou vendo muita coisa similar entre você e ela. Se vier com essas coisas para mim, pastor, a marca da besta é o chip do... Eu falei, gente, tu já está bestalhado, indivíduo. Você e a besta já comungam. Pelo amor de Deus, por que tu está tão preocupado com a besta? Quem está vindo é Jesus. A besta é um sinal da vinda dele, você ainda não entendeu isso? A besta é um problemão no nosso percurso. Jesus falou, pode ficar tranquilo, vou falar logo para vocês saberem, vai vir um besta aí que vai incorporar o mal nele. Aí tu fica, meu Deus, mas... E se eu... Já vão botar na mão, pastor, é na mão. Aí segue, vamos lá, curiosidade. E o da testa é o quê? Vamos? O que mais que a gente vai saber? O dragão do capítulo 12. Quem é o dragão que perseguiu a criança? Fala para mim. A gente vai ficar nisso mesmo, gente? Vamos falar no teu nível? Cristo e este crucificado, dá conta disso aí. O dia que você entender que ele foi para a cruz por você, vai começar muita coisa a desenvolver na tua vida. Vai por mim. Talvez tenha uma lição que nunca pregaram para você e você diz que está convertido e batizado em nome do Senhor Jesus, do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Hebreus fala a mesma coisa. Eu tinha muita coisa para falar. Hebreus falando, não é eu não, hein? Ele diz assim, mas não posso, porque vocês ficaram preguiçosos para ouvir. Sabe o que ele estava falando? Sabe o que é a preguiça de ouvir? Ouviram, não fizeram nada com o que ouviram. Ele falou assim, como é que a gente vai passar para o próximo passo? Vocês ainda não incorporaram o que vocês têm? Então, meu irmão, beabá, vamos lá? Beabá, todo mundo aqui está despojado de tudo que somos. Eu, como pastor, nós precisamos de ter uma vida devocional com Jesus. Amém? Precisamos ler a palavra todos os dias. Faz um jejum aí uns 2 vezes na semana. Jejum de crente, não é jejum de chiclete. Nem de Facebook. É jejum de crente. O que é isso, pastor? Não pode ser de Coca-Cola também. Coca-Cola é bem para o teu corpo e para o teu bolso, que está caro. Não, jejum de crente, fecha a boca. Pula uma refeição. Pula da manhã, gente. Come à noite, por exemplo, come às 18 horas. Aliás, vamos buscar o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito. É isso. Prática. Para de prática. A gente precisa da chuva do Espírito, senão sem ele, isso aqui é só palavra. Blá, 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 blá. Com ele é vida. Você não tem noção do que é o Espírito Santo te dando condição de viver uma palavra, gente. É uma liberdade que você queira ter, por favor. Então você precisa do Espírito Santo. Olhe comigo, por favor. Tem muita coisa iluminada que você ainda não dá conta de viver. Você não quer viver à luz delas, porque você não entendeu etapas. Filipenses capítulo 3, verso 15. Eu amo demais esse texto bíblico, gente. Eu amo demais. Olha esse texto. Todos, pois, que somos maduros,
Ele está falando de um estado, somos. Ele diz, tenhamos este modo de pensar. É o de cima. O que ele está falando? Abrir mão, ganhar a Cristo, ser achado nele, viver para ele. Resumo, eu quero Jesus. Esse é o que ele está falando acima. Aí diz, tem esse modo de pensar, esvazie-se, se deixe, vai para o Senhor. Tá. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está falando, não pula etapa. Ai, pastor, meu filho, ele é um jovem com cabeça de 40 anos. Não, não é, desculpa. O que ele fez? Aos 40, a gente, sei lá, já tivemos um caminho aí. Já sofremos decepções, já amadurecemos relacionamentos. Nós provavelmente já fechamos a nossa missão de vida, já sabemos para onde quer ir. Não, meu filho, não é isso não, mas ele fala umas coisas. Não, ele só repete. Não, ele não está formado. Desculpa, não está, não está, não está. Faculdade da vida é prática, prática. Músculo exercitado. Então, seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então, por favor, sim, teu filho ainda é uma criança. Teu adolescente ainda é um adolescente. Mas maturidade não tem a ver com idade. Se ele aplica um conhecimento à vida dele, e por meio daquele conhecimento ele vive, pode não ter muita profundidade ainda, porque a maturidade, profundidade aqui, ó, sabedoria e maturidade vai como? Exercendo o quê? Cada dia mais, profundidade, profundidade. Porque para eu amadurecer, eu preciso me aprofundar, eu preciso saber mais. E em medida que eu vou fazendo isso, eu vou ficando mais. Então, pelo amor de Deus, teu filho não tem 40 anos, ele não tem cabeça de 40, ele não pode ter. Ele não experimentou para ter. Desculpa. Ele tem que perder ainda umas pessoas na vida, perder uns empregos. As imaturidades dele tem que custar, sem que alguém o defenda. Sem alguém que fique ali com ele falando, filho, a vida é assim. Dói, não dói? Então, ainda vai passar por muitos outros. Na linguagem dele, gente, eu estou falando para falar isso não. Aqui, ó, fica do ladinho aqui, ó. Deixa sofrer, deixa sentir. Tem mãe, tem pai que consola como se fosse, gente, a perda de alguém, uma perda de trabalho. Aí tem 40 anos, cabeça de 40, tem nada. Tem nada. Pode ter, isso é impossível. Desculpa, é impossível. Acabei com o teu castelinho hoje, mas é impossível. Pô, eu pensava que eu era madurão. Madurão é o que tu dá conta de viver. Agora vamos lá. Se você pensa alguma coisa fora do que tem que pensar, Deus vai te revelar isso. Então, por favor, a gente tem que começar uma faculdade da vida aqui. A gente tem que começar a pensar que Deus ele tem muitas lições que ele quer esclarecer para nós precisamos ir atrás delas. Gente, tem gente aqui que está vivendo um relacionamento à luz de quê? Quem está te ensinando? Fala, se for segundo os homens que você quer viver o teu relacionamento, fotinha no Instagram? Fotinha no Instagram? Fotinha? Para isso tu não precisa de mim mesmo, não. Por favor, fique fora dos cursos de casados para sempre. Tu vai atrapalhar. Vai chegar lá, a gente vai ter que falar dos leites. Tá todo mundo falando, pô, manda o sólido aí. A gente aqui quer coisa boa, substância. Não, a gente quer viver a realidade, quer mais, vamos lá, além. Aí tu tem que ficar falando com um cara de coisa básica. Por favor, chegou um tempo da gente descer para as coisas básicas. Talvez você tenha que começar pelo básico. Tem alguns aqui que eu diria, tá, se batize de novo, irmão. Tu tomou banho, foi um banho bem dado, diante de todo mundo. Faz igual um irmão, né? Falou assim, caraca, cara. O irmão foi batizar aqui na igreja, ele foi o último. E é piscina. Aí o cara falou assim pra ele, tu foi o último. Aí fui. O teu batismo não valeu não, cara. Tu pegou o pecado de todo mundo. Meu irmão, tô com tempo para isso não. Aí tem gente aqui que parece que tomou um banho, gente. Não acordou ainda. Você tem que viver a luz que você alcançou. Você alcançou, dá conta disso. Como eu sei que alcancei, pastor? Deus te esclareceu isso. Tem muita coisa mal formada. Tem muita coisa mal formatada. Tem lições que você está aplicando no seu filho para a vida, que ele vai se dar conta de que você estava prejudicando a vida dele ensinando isso para ele. Cara, a vida é muito cruel, você é maravilhoso protetor. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus presente, Deus conosco, é você com ele. 1 de Pedro, para a gente terminar,
2:2. Olha isso. Como crianças recém-nascidas desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para... Você percebeu no texto que salvação não é Deus te tirando do inferno e te levando para o céu? Por que se cresce para salvação? Hã? Por que se cresce para salvação? Já foi aplicada essa lição aqui, nós estudamos sobre salvação durante a pandemia. Vocês lá nas suas casas, eu lá na minha, e a gente falava muito a respeito disso. Falamos desse texto. Olha uma coisa que eu quero que você entenda pelo amor do Pai. Esse texto, ele fala exatamente isso. Ah, perdão, eu tenho que ler o 3. Se é que você já tem experimentado de que o Senhor é bondoso. Se é. Eu estou falando, bom, se você é criança, deseja o leite que você vai crescer por ele para salvação. Aí diz, se é que você já experimentou, assim, estou julgando que vocês já começaram. Pedro está falando, eu não tenho segurança disso. A linguagem bíblica ela é muito mais pesada do que o evangelho atual. Pode ficar tranquilo. É assustadoramente incompatível. Por que se cresce para a salvação? Porque salvação não é Deus tirando você do inferno e levando você para o céu. Salvação, você justifica a Deus de novo. Deus não pode liberar você, um criminoso. Toda vez que praticamos o pecado, praticamos um crime contra Deus, contra a natureza de Deus em nós. Ofuscamos mais e mais o Deus em nós e nos distanciamos muito mais dele. Isso é pecar, tá? Não é só praticar um errinho moral, falhinha. Não é falha, é pecado. Mata, distancia e leva para o inferno. Por último, o que esse texto está nos dizendo? Que salvação é algo que é justificável. Quando você olha para alguém, você fala assim, é por isso que ele vai ser salvo. Porque ele está, mudando. A vida, Paulo fala isso em Filipenses 2, de novo, 12 e 13. Lições já aplicadas, mas repetidas. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Deus, ele não deu a salvação para que possamos pensar que ele vai dar um jeitinho da gente chegar no céu, gente. Não é passaporte, gente, não é passaporte. A salvação, quando ela entra na vida de alguém, ela desenvolve essa pessoa para. É para a salvação. Não deixa nem eu errar um texto, vai que eu falei errado. Aí, porque Deus é quem efetua o antes, o anterior. Só o finalzinho aqui, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, em vocês, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ainda tem isso. Quem põe em nós a vontade é Ele, quem faz a gente executar é Ele. Isso que o texto está dizendo. Então, por favor, nem peso isso tem. A nossa incompetência é não viver à luz daquilo que a gente recebe de iluminação. Cara, tu tem noção? Quando Deus mandar alguém para o inferno, meu irmão, pode ficar tranquilo. Você que tem essa ilusão do céu, um negócio muito legal assim, vai ser muito legalzinho. Você vai ter uma demência, você vai bater a cabeça e vai esquecer tudo. Pum. Você vai passar por mim assim, tem traços de alguém que eu já vi em uma outra vida. Aí eu vou passar por você assim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entendeu uma coisa aqui? Presta atenção aqui. Essa figura é só para você registrar uma coisa na tua mente de uma vez por todas. No céu, a gente vai estar vendo, vai falar assim, caramba, cadê o Marcelo que não veio? Falando, vacilão. Marcelo não é místico, ele fala, não precisa repreender, é só viver o contrário do que eu falei e você vai chegar lá e você vai falar, cadê o André, cara? Você entendeu? Você não vai ter. Mas os meus parentes que eu tanto amo. Tem certeza que você ama mais do que Deus que é amor? Você já se deu conta, o ser de toda bondade? Espírito iluminado entre nós? Você já se deu conta que Deus é amor e ele vai ter que conviver a eternidade sem alguns? Não, mas fica tranquilo, você é muito melhor do que ele. Você é o único que vai falar, seu insensível. Como é que você consegue? Vai ser o primeiro caso que Deus vai falar, pega lá e joga no lago. Você vai olhar e vai falar assim, você vai ter um contentamento em saber, quem foi porque tinha que ir. Tinha não, quis. O inferno só foi preparado para quem, gente?
diabo e seus anjos, não é lugar de gente. Então, por favor, você precisa sair daqui hoje determinado a viver uma vida com Deus profunda, porque a vida com Deus é profunda. Se desenvolva para ser salvo. Enquanto é tempo. O que você vai falar para Deus? Eu fico imaginando as desculpas, se fosse possível. Tu acha mesmo? Vitor. Aí o Vitor vem. Me apresente suas obras. Mãos vazias. Ah, tu vê isso, né? Tu acha mesmo que vai ser chamado um a um e o Vitor vai chegar aqui e vai falar assim. Não, agora é o Vitor falando. Diante da voz de Deus, o Vitor fala: Ô Senhor, vou passar. Diante da voz de Deus, ninguém vai. Rapaz, não vai ter um que vai conseguir falar. A gente vai estar meio. Sabe? Entendeu? O joelhinho aqui, ó. Olha o que vai acontecer, irmãos. A gente vai ter certeza de que Jesus é o Senhor. Naquele momento, todo mundo. Vai ser lindo. Vai ser muito gostoso, gente. Por exemplo, ver aquele Leandro Carnal. Com toda a sabedoria dele, com toda a forma como ele fala da Bíblia e de Jesus, se ele não se arrepender em vida, se prostrando e falando, errei, eu era ateu, não vai ter ninguém, eu quero ser salvo. E esquece isso, vai estar todo mundo, todo joelho se dobrará, e a gente só vai abrir a boca para falar uma coisa, e vai ser doído para alguns. Fizeram de Jesus até espetáculo do sambódromo. Imagina agora ter que falar que ele é o Senhor, sem que isso tenha validade de salvação. Que desgraça! Vai ter que cantar um hino de louvor, pacificado, de joelho. Para você que é crente, que não é pentecostal, que não gosta de orar de joelho, vai orar de joelho algum dia. E a Mayra que depois te ensina para quem fica resistente o que vai acontecer. Não vai ter resistência. Todos estarão prostrados e confessando que Jesus é o Senhor. Cara, isso vai ser lindo. Vai ser assim, ó. Se aparta. Tu acha que aquele diálogo, eu te vi, pá. Não, aquilo ali é ensinar, gente. É imagem. Não vai dar tempo para ficar falando, tu não me deu um copo d'água. Quando que eu não te dei um copo d'água, Senhor? Você acha que é bate-boca, gente? Jesus falando, vem cá que eu te pego, Jesus. Jesus falando, pega, anjo. Você imagina essa cena no juízo final? O anjo falando, pega, joga logo, joga logo. E a pessoa, eu profetizei em teu nome. Tô te dando. É isso que está na tua cabeça, não é? É só assim, ó. Teu nome está aqui não. Esquerda. Aí sim, teu parente vai falar assim. É a hora que você... Aí agora ninguém fica, né? Teu parente não, gente. Fala, misericórdia, Senhor. Não, gente, misericórdia não. Teu parente falando assim, ó. Eu tô tendo que fazer só um pouquinho mais leve, porque eu não gosto de falar de inferno, entendeu? Para mim, ele estaria só com o diabo e com os anjos. Foi eles que iniciaram essa praga, dessa rebelião contra Deus tola. Só que eu tenho que te lembrar que ele é bem real. E Jesus, o homem de Nazaré, o homem doce, mais manso de todos, falou, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele virou e falou assim, e quem não for achado com as vestes corretas vai ser jogado no lago de fogo. É outra imagem. Você acredita mesmo que vai estar todo mundo lá na festa? Tumts, tumts, tumts. Como é que aquele ali passou? E pega ele lá, arrasta. Meu irmão, quem te mandou entrar aqui? Você acha mesmo, gente? Vai ser assim? São figuras. São figuras para você entender o preparo, entender o hoje, entender a desenvoltura que você tem que ter hoje, o comportamento do hoje. Sabe por quê? Tá vindo, hein? De vez em quando a gente tem que tornar um pregador, que agora não tem mestre, não. É o pregador. Estou te ensinando que ele virá. Ele virá. E para mim não vai ser um susto, nem para você. Mas não vem como ladrão? Ah, tu ainda está nisso. Ele vem quando a gente não espera, mas a gente está esperando ele. Então como que ele vai nos pegar de surpresa? Se alguém vira para você e fala assim, dona Tânia, sexta-feira eu vou almoçar na sua casa. Não falou o horário, falou? Mas tem alguma coisa.
Quando eu falo para ela, quando você ouvir um ronco de um carro, bi, 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 vai no portão que vai ser eu. A dona Tânia já está ali, ó, na expectativa. Jesus falou, quando vocês têm algumas coisas que vocês têm que ligar como sinais, estou vindo. Então, por favor, irmão, ele está vindo. Desenvolve a salvação com temor e tremor. Desenvolve a salvação, sabe por quê? Ele não nos deixou no escuro. Cá para nós, essa escatologia fajuta, esse apocalipse do inferno, que fica criando crente frouxo, que fica nos ensinando, pai, não existe nem a hora, nem só o pai que sabe. E com isso você está dizendo o quê? Que você não está preparado, pronto para isso? Meu irmão, eu quero que seja daqui a pouco. Agora não, que eu tenho que terminar de pregar para você, porque se for agora, eu acho que você já está crente com o que você está ouvindo. Afinal de contas, conhecimento da verdade não liberta? Ainda tiver demônio agarrado nas tuas costas aí, tá ruim mesmo, hein? Tem não, irmão. Esse ambiente aqui é o ambiente da verdade. A verdade está pairando aqui. Não é possível que você não tenha percebido a unção do Espírito nesse lugar. Então, por favor, desperta. Você está dormindo. Está na hora de acordar, porque quando acordar lá, já não deu tempo. Jesus não vai ter aproveitador. Ninguém vai estar no céu porque desejou o céu. Você entendeu aqui? Por favor, diga amém. Ninguém vai para o céu porque desejou o céu. E vai ter gente falando, não esperei o noivo, mas deixa eu bater na porta. O que? Você estava esperando o quê? Não, eu vi que todo mundo entrou aí para a festa, quer entrar também. Eu falei assim, quê? Você nem conhece o aniversariante, que é a festa dele? Cara, é triste falar isso. Eu detesto falar essa parte. Para mim, todo mundo ia entrar para dentro da festa. Jesus vai falar assim, não me esperava, mas vai dizer que me queria? Gente, fala aí. Por favor, agora, presta atenção. Olha para a tua vida. Ela denuncia que existe uma expectativa de que Cristo está vindo? Tem uma coroa. Talvez você nem quer recompensa, mas tem. Tem alguma coisa diferenciada, aí é outro assunto, para aqueles que esperam. A forma como nós vivemos denuncia a nossa perspectiva da vida com Deus, gente. Esse tempo aqui é sinistro. Sabe por quê? Tempo, ele é um facilitador do desgaste, sim ou não? Tudo no começo é flores, não é isso que a gente fala? Ter filho no primeiro mês, gente, você sente cheirinho de... Não, para. É choro e ranger de dente. Só que você sente cheirinho te consola. Eles ganham esse tamanho aí, começa a falar e andar. E começa a dizer não, desobedecer, teimar. Se põe em perigo o tempo todo e você está quase que... Você é um super-herói agora, você protege o filho o tempo todo. Tudo no começo é maravilhoso. Agora passa o tempo, Kátia. Vocês eram mó crente no começo, só que passa o tempo. Aí vocês começam a dar menos ênfase aos detalhes. Tudo isso que eu falei só serve para ser combustível de uma coisa. Com o passar do tempo, eu estarei mais profundo e mais apaixonado. Por se aumentar a iniquidade, almoço de muitos, deixa com quem quiser. Esse texto não me pega, em nome de Jesus, porque eu conto com o Espírito Santo para isso. Você está aí, gente? Mas a gente passa ou não passa na tribulação? Seu atribulado. Tu quer saber disso para quê? Não, porque aí eu me preparo. Esteja pronto para passar ou para ir no meio. Não sei se você já entendeu, nós estamos no princípio das dores faz tempo. Se tu não entendeu, você tem um problema seríssimo de insensibilidade. O mundo é a nossa forma de ver os sinais. As pessoas estão sofrendo e você não prega o evangelho, você não orienta elas por Cristo crucificado, e a gente fica aqui o tempo todo brincando de menino. Até quando, gente, a gente vai ter que ficar ouvindo leite? Fala para mim. Quando é que a gente vai poder falar de umas coisas a mais? Vou falar uma coisa que dói no meu coração. Essa igreja ela tinha que ser já muito mais missional. Ela já deveria estar muito mais no engajamento, no fazer. E eu tentei fazer isso ano passado. Só que eu me senti brigando com o Espírito. Que eu comecei a pregar sobre evangelismo, Sabe aonde isso deu? Aonde estamos, ó. Deu aonde estamos. Julgue. Faz o meu trabalho agora. Olhe, observe e perceba quanto você viu que as pessoas incorporaram da evangelização nas suas vidas. Não dá para falar de alimento sólido com criança. A gente tem que entender isso. Quando o assunto pesa, gente, você fala assim, a barriga está muito pesada, desculpa, pastor, vai dar para mim não.
Continua no leite que eu estou feliz da vida. Leite para sempre, leite para sempre. Você sabe que o leite materno é uma maravilha, mas chega um momento que ele não alimenta mais? Aí depois tu me culpa, tá? Não busca Deus o suficiente, depois você põe a culpa em mim. É simples. Fala que o meu sermão não te alimenta mais, que tá chato, que eu bato, que eu isso, que eu aquilo. Porque eu sou escorraçado de tudo, menos de bíblico. Eu abro o texto, faço a coisa mais chata para mim, por exemplo, abrir e explicar texto. Eu não prego. Eu não faço essas coisas que os outros fazem aí, não. Faço não. Nem tenho vontade de fazer. Ninguém fala. Tem coerência. Me bateu, mas é coerente. Eu senti porque o evangelho pesa, mas é coerente. O doce Jesus de Nazaré chamou de raça de cobra. Quem ouve, 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 fala um discurso e muda ele na prática. Então, gente, por favor, sabedoria, vida mais profunda, justiça de Deus, retidão, honra ao Senhor. Nós precisamos começar a funcionar numa mentalidade que o mundo não cabe para o mundo. Não é o espírito que eles receberam. E eu não estou cobrando que o mundo seja santo. Gente, eu não preciso que o mundo cuspa para fora a ideologia de gênero. Eu não estou nem aí para o que ele queira. Deus irá entregá-lo. O mundo vai ficar muito pior do que isso aí. E tu não está... Meu Deus do céu. Antes de Noé entrar na arca para se defender, ele pregou muito. Leia a Bíblia. Dizendo, está vindo juízo. Então, por favor, meu irmão, não queira fechar a porta da arca, porque quem fecha é Deus. Para de partir antes da ida. Para de partir antes da vinda do Senhor. Será como nos dias de Noé. Está todo mundo viajando na maionese. Você tem que ser uma voz que perturba. Você entendeu a questão? Aprenda logo com o teu pastor. Eu sou amoroso a beça, gente. Num café da tarde, num discipulado, você falando das suas dificuldades. Eu sou amoroso a beça, mas na hora de pregar, eu entendo que isso aqui custa a minha alma se eu não fizer direito. Então, por favor, se desperta por uma vida sábia, a sabedoria para você. Está tudo por você. Está tudo aí. O Espírito Santo quer te conduzir para uma vida mais profunda, mas a sala de aula é outra. Se você está no leite, não tem problema. Pastor, eu erro em pontos muito bobos. Não tem problema. Isso é discipulado. Algum momento alguém vai falar assim, não cabe mais para você, tá feio, tá ridículo, vamos para outro nível. Cara, você ainda tem crise se você tem que fazer, se você ainda quer cargo na igreja, isso é para criança, gente. Adulto fala, qual é a minha função na família? Reino. Eu penso no reino, eu quero reinar com Jesus. O que eu faço, pastor, para estabelecer o reino de Deus na terra? Esse é o discurso adulto. O menino fala, eu quero um cargo na igreja. Quantos mais discursos de menino você tem? Você ainda está falando que o Antigo Testamento não é mais válido? Para quê? Para tirar o dízimo lá de Malaquias? Você ainda está nesse nível? Já ensinei para você. Se me falar isso, eu ensino teus filhos a te desonrar, porque está no Antigo Testamento. Eu não quero que você descumpra com o que você crê. E se você não crê nas sagradas escrituras que Jesus chamou assim, é melhor a gente tirá-la de vez da tua vida. E é melhor a gente fazer um monte de coisa, tipo amarás o teu próximo como a ti mesmo. E mate o próximo como você mataria qualquer outro bicho. Porque está tudo no Antigo Testamento. A gente vai pegar essas balelas para a nossa vida. A lei de Deus é boa, santa, e nós que somos carnais, mas vamos botar a culpa nela. Vamos botar a culpa nela. Você está aí, irmão? Você está aí, você chegou para o culto? Você entendeu a questão aqui? Nós precisamos nos voltar para uma vida mais profunda. O Senhor está chamando essa igreja para se despertar. Ela já deveria estar em outra sala, ela ainda está na sala do berçário. Só que berçário para sempre não dá conta. Vai chegar os novos e vocês vão estar como instrutores. Não é possível que você vai estar junto com o novo no coro de choro, choro. Tem um amigo meu que teve gêmeos. Eu fico imaginando que crise deve ser. Quando um dorme, o outro chora. Aí quando se acalma um, o outro chora. Imagina. E estão tendo cólica, né? Tiveram. Alguns de vocês aqui estão pegando o irmão mais novo para chorar junto. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu, para onde foi tudo? Já era para estar me ajudando a cuidar. Ainda está precisando de fralda trocada. Fralda? Fralda? Não, fralda não. Fralda é para o Felipe. Está aprendendo e já fala, papai, vamos trocar o cocô. Vamos. Já sente, mas está aí. Fralda para ele cabe. Agora, Diogo de fralda? Kátia limpando?
Tem muita coisa que a gente quer assim, gente, na vida. Vai por mim. É ridículo falando assim, mas tem muita coisa que vocês fazem, que vocês querem para a vida de vocês, que é muito infantilizado. É pouco para aquilo que vocês deveriam ser em Deus, é pouco para aquilo que o Senhor está nos dando para ser. Vocês entenderam isso? Faça um concerto com o Senhor nessa noite. Cara, como que é bom saber que depois disso tudo, dói em mim, dói em vocês, dói em todos nós. Mas tudo que ele falou aqui não pesa. Não pesa. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. O tempo agora é perdão de dívida. Se você for ler o livro de Lucas, quando Jesus vai olhar a profecia de Isaías e vai falar que tudo se cumpriu, ele fala, hoje se cumpriu essa profecia. Ele para no momento em que Isaías ia falar isso aqui, ó, o dia da vingança do nosso Deus. Ele para no ano aceitável. Porque ele diz, até aqui se cumpriu. O dia da vingança não. Deus não está se vingando de você. Desculpa. A vingança de Deus hoje com você é não interferir nas suas mazelas. É Deus falando assim, tu vai pecar com gosto. Como eu já ouvi alguns falando, vai pecar gostoso. Vai gostar de pecar. O dia que Deus, meu irmão, tirar a interferência sobre o teu coração, tu vai pecar sentindo satisfação. É Deus falando, eu não lido mais com convencimento. Eu não atrapalho mais os seus problemas. A misericórdia de Deus é quando Deus ainda consegue, depois de uma mensagem dessa, tocar o nosso coração. Porque nós não somos tolos, não é possível que somos tolos a ponto de falar, Deus, o Senhor acaba de enviar o antídoto, mas eu ainda recuso, eu cuspo o remédio. Eu finjo, eu boto debaixo da língua, eu faço para o pastor carinha de triste, mas eu que não vou me ajustar a essa vida que ele está falando. E você fica aí criando um mundo, questionando, debatendo. Meu irmão, faz o seguinte, eu não preciso de estrelato nenhum, eu não preciso de nada disso aqui, de ficar... Eu não preciso que você fale para mim que essa palavra foi boa para a tua vida. Eu só preciso que você faça uma coisa, seja sincero consigo. Se essa palavra te doeu, sente mais uma vez com ela e veja tudo que eu falei, com seu julgamento, você e o Espírito Santo na sua casa. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você dê esse vacilo para o Espírito. Depois chegue lá no seu grupo pequeno e exponha. Fala, irmãos, o que vocês pensaram disso? Deixa teu líder vir e completar a moedura. Faça isso. Não precisa concordar comigo, você pode discordar, está tudo errado. Eu estou tudo errado no que eu falei aqui. Ó. Joga, esquece tudo. Mas depois de hoje, chega em casa e dá uma conferida. Só faz isso. Aí você vai ver que não é a minha voz. Eu só sou o representante da voz, que fala o que está sendo dito. A falta de sabedoria vai levar pessoas a ficar bem justa com Deus. Porque o que eu estou chamando de sabedoria aqui nada mais é do que o desenvolvimento da salvação.